incêndio na Boate Kiss aconteceu há quase 4 anos e meio em Santa Maria. Até agora, os responsáveis ainda não foram julgados. Em meio a todas as ações, alguns pais correm o risco de serem condenados antes dos próprios réus. E é que estão sendo processados, estes pais, por calúnia e difamação, em uma ação movida pelo Ministério Público, depois de terem criticado a atuação dos promotores. A gente vai conversar com a advogada Tâmara Biolo Soares, que representa, então, nesta situação toda que choca muita gente. Em primeiro lugar, 4 anos e meio, parece que aconteceu, foi bem mais recente, já se passaram 4 anos e meio, quase 5, e a gente ainda não tem uma decisão final sobre, especialmente aqueles que foram responsáveis pelo incêndio. Seja bem-vinda. Obrigada, uma alegria estar novamente aqui no Conexão. Falando desse terrível assunto, Então, assim, hoje nós estamos essa semana com uma campanha, #SomosTodosPaisKiss, justamente para trazer à tona ao debate público novamente essa situação. Por quê? Como tu disseste, 4 anos e meio, e veja que nós estamos querendo colocar luzes a um fato que existem 4 pessoas que estão respondendo o processo penal. Quem são essas pessoas? Os 2 proprietários da boate, o Mauro Hoffman e o Kiko Spor, e 2 pessoas relacionadas à banda, o vocalista e o produtor. A grande questão que nós queremos chamar a atenção é que não há nenhum agente público da Prefeitura de Santa Maria, nem de nenhum outro órgão público respondendo. Então, veja, 242 pessoas morreram, mais de 600 pessoas ficaram feridas, num incidente que abalou o mundo, na verdade, não só o Brasil e certamente o Rio Grande do Sul, e nenhuma responsabilidade pública, como se o Estado não tivesse, o poder público não tivesse relação nenhuma com isso. Sim. E não é verdade. A Boate Kiss, em 3 anos e meio de existência, em nenhum dia sequer ela funcionou com todos os alvarás que ela precisava. A prefeitura sabia disso, A prefeitura que emitiu esses alvarás de forma irregular. O Ministério Público acompanhou a Boate Kiss durante 3 anos e meio também antes, porque tinha 2 inquéritos civis, um sobre poluição sonora e um sobre precisamente falta de fiscalização. Os bombeiros, obviamente, outorgaram o PPCI, que a boate nem tinha válido o PPCI no dia do incêndio. Então a gente tem pelo menos 3 entes do poder público importantes que tinham conhecimento dessas irregularidades e nada fizeram. Isso antes do incêndio. Sim. Depois do incêndio, esses mesmos 3 órgãos tinham a obrigação de ter investigado as condutas dos seus integrantes para saber, o que aconteceu. Essa tragédia aconteceu e nenhum PAD sequer foi aberto pela prefeitura. Nenhuma autoridade pública foi processada por improbidade administrativa pelo Ministério Público. É a isso que os pais, então, se indignam e vão ao Diário de Santa Maria, lá na frente do Fórum de Santa Maria, em 2014, fazer protestos e dizer: ei, autoridades, nós não queremos que esse caso fique na impunidade, porque é isso que está acontecendo, E é aí, então, que vem essas ações do Ministério Público por calúnia e difamação contra as vítimas. O que a gente tem aí? A gente tem internacionalmente, a minha especialidade é direito internacional público, e eu entro nesse caso, eu sou advogada da esfera internacional, Nós apresentamos uma petição perante a Comissão Interamericana. Eu não sou advogada dos pais no caso interno. Sim. Mas o que traz, toda a jurisprudência internacional entende que processos de calúnia e difamação contra pessoas que estão na luta por justiça são meios de intimidação, de amedrontamento, para que as pessoas deixem de fazer os seus protestos na luta por justiça. Então é isso que está acontecendo, Fazer com que esses pais parem de buscar a justiça pela morte dos seus filhos. Então, nós temos uma situação que é uma inversão total de valores, porque o Ministério Público, que deveria estar ao lado desses pais, está contra eles na medida em que está processando, revitimizando, criminalizando esses pais que já, O que sobra para esses pais depois de perder seus filhos? Tâmara, eu tenho aqui um passo a passo para aquele que é leigo e às vezes não vai entender uma expressão do juridiquês, como a gente diz coloquialmente, para a gente poder entender passo a passo o que está acontecendo. Por exemplo, tu disseste, então, que os pais foram à imprensa e se manifestaram. E é por isso que eles estão sendo processados pelo Ministério Público, correto? Isso. Tá. Como está rolando essa ação, Eles podem ser condenados antes do desfecho
do incêndio mesmo, do caso do incêndio, do julgamento desses réus? É. Isso pode acontecer antes? É. A expectativa é essa hoje? É terrível, mas é verdadeiro, né? Então, assim, o que está acontecendo? Claro, o processo penal é um processo mais demorado, mais longo, com mais recursos, enfim. Então, o processo penal ainda está andando, né? A gente tem acompanhado, os réus vão ir a júri popular e esse júri não aconteceu, ainda está longe de ter uma sentença no primeiro grau, no caso penal, né? Em compensação, os processos de calúnia e difamação, todos correram no ano passado, já houve as audiências de instrução e eles estão numa fase que a gente diz concluso para sentença. Então, eles estão na mesa, né, do juiz esperando ser sentenciados. Então, é muitíssimo provável que essa sentença saia antes em relação aos pais do que em relação às outras pessoas. Mas eu ressalto de novo, aí a gente nem está falando da responsabilidade pública, porque a respeito dos agentes públicos, dos servidores públicos, é importante frisar, não tem nenhuma ação correndo. Bom, aqui um termo técnico mesmo, pedi a tua explicação, os pais réus pedem exceção da verdade. Qual é essa possibilidade jurídica? Como funciona? Então, assim, a calúnia e difamação, para ela ser considerada que ela ocorreu, ela tem que estar baseada numa mentira, né? Eu tenho que ter espalhado a teu respeito, por exemplo, uma mentira. Sim. Se eu provo que foi verdade o que eu digo, perde o objeto a ação de calúnia e difamação, né? Então, o que esses pais tentaram fazer, num caso, né, o Flávio, ele entrou com uma ação da verdade, que é um recurso perante o Tribunal de Justiça aqui do Estado, em Porto Alegre, dizendo, olha, o que eu disse é verdade, o Ministério Público realmente sabia dessas irregularidades, é isso que ele está tentando provar. E aí, essa ação, esse recurso, foi a julgamento no Tribunal de Justiça, no órgão especial, porque o promotor de justiça tem foro privilegiado, né? Então, foi no órgão especial, 25 desembargadores do Tribunal de Justiça, 22 rejeitaram essa exceção da verdade. E aí, um desembargador Rui Portanova, pediu vistas e suspendeu o julgamento. E esse julgamento deve ser ainda para fins desse mês, não deve passar disso à conclusão. Mas já 22 desembargadores rejeitaram, né? A gente tinha uma expectativa, claro, na torcida, de que isso fosse ser acolhido, e não foi. Eles podem mudar de opinião, mas lógico que é difícil que isso aconteça. Em eles, então, rejeitando essa exceção da verdade, o processo volta para o primeiro grau e aí, de novo, né, tá nas mãos do juiz lá de Santa Maria decidir. Bom, a gente tem diferentes situações aqui, no caso de uma mãe que foi processada por um artigo publicado em jornal, outro pai que também está sendo processado por acusações, por ter por base 2 artigos publicados em jornal. Agora, o que me chamou a atenção numa das questões aqui é que a gente estava falando, por exemplo, a responsabilidade do poder público, né, num incêndio criminoso, né, claro. A gente pode classificar assim dessa forma. E na esfera administrativa, a Prefeitura de Santa Maria pretende arquivar nem sindicância sobre o que aconteceu, sobre como esses alvarás são dados assim dessa forma? Ela pretende fazer isso? Essa é a grande questão. O que tu traz é a grande questão. Quer dizer, de novo, um incêndio dessa natureza, dessa dimensão, nenhuma sindicância foi aberta. Como né? isso? Nenhuma sindicância, nenhum PAD, nada. A Prefeitura de Santa Maria... É como se não tivesse acontecido. É como se não tivesse acontecido. Ou seja, se é como se não tivesse acontecido, estamos correndo o risco de que aconteça de novo. Porque é evidente que houve falhas no poder público, na fiscalização, na outorga de alvarás. É evidente para mim, para ti, para qualquer um, para o senso comum da população, né? E aí isso acontece e fica absolutamente impune. Ninguém é investigado. Quem foi o fiscal que deu esse alvará? Quem foi o secretário? O prefeito sabia? Tinha obrigação de saber? Afinal, o prefeito não tem obrigação de saber o que se passa na prefeitura? Né? Todas essas são perguntas que não estão respondidas. E não é nenhuma questão de fechar. Não houve sindicância nenhuma, não houve PAD, não houve investigação nenhuma. E a prefeitura teria obrigação por lei de fazer isso, né? Claro. Porque se eu sou gestora pública, acontece um problema no âmbito da minha administração, eu tenho que investigar o que aconteceu. Não houve investigação. A Polícia Civil, como a gente sabe, ainda lá atrás, né, publica um excelente relatório. A Polícia Civil fez um grande trabalho, indiciou uma série de pessoas, né, dando fartos elementos, é enorme o processo da polícia, e o Ministério Público, de posse disso, reconhece que houve falhas administrativas, mas diz nenhum
agente público tem responsabilidade. Fecha e arquiva, né? Diz, arquive-se, esqueçam que isso aconteceu, nós não vamos mexer nessa história, nós não queremos saber quem que contribuiu para isso. Se isso a mim e a ti nos causa indignação como cidadãos, imagina os pais dessas pessoas que morreram naquele lugar. É por isso que eu vou pedir agora, infelizmente não temos mais tempo, a gente teria outras questões para abordar. Eu te faço aqui o convite porque a luta começa agora, ela já começou e vai continuar. Claro. Por isso, nesse minuto final, eu gostaria que convocasse as pessoas que estão em casa para que participassem da campanha, porque mais do que justiça, e a justiça ela deve vir, a gente está falando agora a partir, como tu bem disseste agora, também de segurança para que as outras pessoas possam ter, né, confiança no poder público, porque assim a gente não vai ter confiança absolutamente em nada. Tanto se falou em PPCI, depois que aconteceu nessa tragédia, que aí eu já não sei mais o que é burocracia e o que é, né, o que é segurança para o cidadão. Exatamente. Eu sei que está difícil no Brasil hoje confiar, né, no poder público, mas assim tá pior ainda. O caso Kiss, eu te agradeço por essa oportunidade, vou aproveitar mesmo, sobretudo os jovens que estão nos escutando, os pais de família, é por nós, né? É pelos jovens que estão todos os fins de semana nas casas noturnas, é pelos pais de família que sabem o preço que tem a vida do seu filho, né? Somos todos pais Kiss. Nesse momento, todos nós, a sociedade brasileira tem o direito de saber o que levou a matarem 242 pessoas naquele dia na Boate Kiss. Precisamos todos nós dessas respostas e os pais não podem ser criminalizados, eles não são culpados. Somos todos pais Kiss, participem, gravem seu vídeo, Edson Celular, Dira Paz, muitas pessoas, personalidades públicas já vieram. A gente conta com o apoio de cada um e cada uma, porque precisamos mobilizar a opinião pública para dizer para o Judiciário, para o Ministério Público, que os pais não são culpados e que queremos a verdade. Somos todos pais Kiss. E também a nossa solidariedade a todos os pais que seguem nessa luta por justiça. Muito obrigado, Tâmara. Seja sempre bem-vinda e conte com o programa. Obrigada.